Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula eu quero resolver problemas do capítulo 5 do livro Cálculo A. Esses problemas referem-se à aplicação de derivada, então a gente vai usar a derivada para resolver alguns probleminhas. Vamos lá? Primeiro probleminha. A temperatura de um gás é mantida constante e sua pressão P em kg/força por centímetro cúbico e volume V em centímetros cúbicos estão relacionadas pela igualdade Vp igual a C, onde C é a constante. Achar a razão de variação do volume em relação à pressão quando esta vale 10 kg/força por centímetro cúbico. Vp igual a C. V, volume, P, pressão. Essa multiplicação vai me dar sempre o mesmo número. O que ele quer? A pergunta é encontrar a razão de variação do volume em relação à pressão. Ele quer saber com que velocidade o volume desse gás se altera à medida que a pressão se altera. E essa velocidade com que o volume se modifica não é constante. Ele vai mudando e ele quer saber qual seria a velocidade no instante em que a pressão valer 10 kg/força por centímetro cúbico. Para determinar então a taxa de variação do volume pela pressão, eu recorro à derivada. Derivada de uma função significa a variação com que a função muda à medida que a sua variável independente muda também. Essa notação é a notação de Leibniz, tá? dV dP, a derivada do volume com relação à pressão. Para isso, a gente precisa, então, ter uma função. E a função volume o volume é igual a C dividido por P. Eu posso escrever esse P levando para cima e trocando o sinal da potência, Cp elevado a menos 1. Agora, para eu saber a taxa de variação do volume, eu derivo essa função. E a derivada, lembrem-se, a potência vem para frente multiplicando C e você subtrai 1 da potência, menos 1, menos 1, menos 2. Por isso que nós temos aqui o P ao quadrado. Faça essa derivadinha certinho no seu caderno aí. Bom, mas ele quer essa velocidade quando a pressão vale 10. Então, outra maneira de se escrever, tá? Notação de derivada, V', quando a pressão vale 10, é igual, colocando 10 no lugar do P, menos C sobre 10 ao quadrado, que é 100. Outro probleminha. Uma peça de carne foi colocada no freezer no instante T igual a 0. Após T horas, sua temperatura em graus centígrados é dada pela expressão a seguir, que vale no intervalo de 0 a 5 horas. Qual a velocidade de redução de sua temperatura após 2 horas? Então, a função temperatura, que está aqui no nosso retângulo, a temperatura varia à medida que o tempo passa. O que ele quer é a velocidade de redução da temperatura após 2 horas. Então, ele quer saber a derivada da temperatura com relação ao tempo. Lembrem-se sempre, derivada significa a velocidade com que a função muda de acordo com a sua variável. A variável dessa função é o T minúsculo. T maiúsculo é a temperatura. Então, qual é a velocidade que a temperatura está sendo alterada quando o tempo for 2 horas? Vamos derivar. Derivada de 30 é 0. Derivada de menos 5t é menos 5. E agora, a derivada de 4 sobre t mais 1, essa parte você pode considerar como uma função composta. Tá? Eu tenho a função de dentro u igual a t mais 1. Então, a minha funçãozinha se torna
eu estou batizando ela aqui de y, tá? Y é igual a 4 sobre u. 4 sobre u pode ser escrito também como 4u elevado a menos 1. Então eu tenho a função t mais 1, que eu chamei de u, e a função y, dependendo dessa nova variável. Pela regra da cadeia, após identificar as duas funções, a de dentro e a de fora, eu derivo elas e multiplico as suas respostas. Então, 1 vezes menos 4 sobre u ao quadrado fica menos 4 sobre u ao quadrado. Lembre-se que u é t mais 1, por isso o t mais 1 aqui ficou ao quadrado. Agora, essa é uma velocidade em todos os pontos da função. Se eu quero a velocidade em um ponto específico, no caso, no t igual a 2, eu substituo t por 2 e realizo a conta. Então, nós temos aqui que a temperatura varia a uma taxa de menos 5,4 graus Celsius por hora. Outro probleminha. Uma piscina está sendo drenada para limpeza. Se o seu volume de água inicial era de 90 mil litros e depois de um tempo t de horas, este volume diminuiu 2.500 t ao quadrado litros, determinar. Vamos por partes, tá? Letra A. Qual é o tempo necessário para o esvaziamento da piscina? Pensa comigo, gente. Eu tenho uma piscina de 90 mil litros de água e t horas, à medida que o tempo vai passando, essa piscina esvazia a 2.500 vezes t ao quadrado litros. Então eu posso escrever uma função para o volume atual da piscina. Ela começa com 90 mil litros e eu subtraio 2.500 t ao quadrado a cada unidade de tempo que vai passando. Essa é a função. Se eu quero o tempo necessário para que a piscina esvazie, eu quero um volume igual a zero. Isso é uma equação simples de segundo grau. Resolvam aí e vejam se chegam no t igual a 6 horas. Na questão B, ele pede para a gente determinar a taxa média de escoamento no intervalo de 2 a 5. Lembre-se que esse intervalo de 2 a 5 corresponde ao tempo em horas, tá bom? Taxa média, ele quer saber quantos litros de água eu estou retirando a cada hora que passa. Eu construí aqui um gráfico da funçãozinha 90.000 menos 2.500 t ao quadrado. Dá uma parábola de boca para baixo. Então, eu começo com 90.000 litros e a quantidade de água vai diminuindo. Exatamente no tempo 2 horas, eu tenho uma quantidade de 80 mil litros de água na piscina. Exatamente no tempo 5 horas, eu tenho 27.500 litros de água. Como eu cheguei nesses valores? Eu peguei a funçãozinha volume, que está no slide anterior, e substituí a letra T pelos números correspondentes, 2 e 5. Para eu saber a taxa média, eu pego então qual foi a variação aqui no volume da piscina e divido por quanto que foi a variação do tempo. Repara, gente, de 80 mil até 27.500, 52.500 litros foram retirados da piscina no tempo de 3 horas. Fazendo essa divisão, eu tenho 17.500 litros de água foi retirado por hora. Vamos ver então agora a letra C. O que ele quer saber na pergunta C? Ele quer saber a taxa de escoamento depois de 2 horas do início do processo. Ele agora quer saber com que velocidade a água sai da piscina no instante
2 horas após o início do processo de esvaziamento. Lembra que o volume de água na piscina é 90.000 menos 2.500 T ao quadrado. Sempre que eu quiser saber a taxa em um determinado instante, a velocidade em um determinado instante, eu calculo a derivada. Então, a derivada do volume com relação ao tempo, nesse caso, vai dar menos 5.000 T. Como eu quero saber exatamente do T igual a 2, reparem na escrita que eu estou utilizando, tá? Eu substituo 2 no lugar do T, faço a multiplicação. Então, eu tenho uma velocidade de 10.000 litros de água por hora nesse processo de esvaziamento quando o tempo for igual a 2 horas. Esse sinal negativo significa que a taxa é negativa, estou tendo um esvaziamento da piscina. Por enquanto é isso, gente. Tchau para vocês e bons estudos!